Porque o Brasil está pagando mais de 10% de juros reais ao ano neste exato momento, enquanto a maior economia do planeta, lá os Estados Unidos, paga menos de 0,5%. Tipo, o que um abismo colossal de quase 10 pontos percentuais de diferença entre essas duas economias significa, na prática, para a inflação, para o valor do dólar e, claro, para o custo de vida de quem nos acompanha. Pois é, essa é meio que a grande anomalia financeira do momento, né? É um cenário que reconfigura todo o fluxo de capital global e dita o ritmo da nossa economia doméstica. Exige uma leitura, assim, muito cuidadosa dos dados. Com certeza. E sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nos dados. Eu sou o Jonas. E eu sou a Monique. E, bom, é um prazer estar com vocês para decifrar a engrenagem por trás desses números, né? E entender o que eles realmente sinalizam para o nosso futuro. Exato. A nossa análise profunda de hoje, ela reflete o cenário exato deste dia 1º de maio de 2026. Os dados que a gente vai destrinchar aqui foram minuciosamente coletados pelo Observatório de Análise Econômica agora há pouco, no dia 29 de abril de 2026. Uhum. Então, estamos em mais uma transmissão do programa Macroeconomia e o título do nosso levantamento de hoje é super direto ao ponto, que é Diferencial de Juros Real Brasil e Estados Unidos. Mas, antes da gente começar a desempacotar todas essas engrenagens dessa diferença brutal, a gente quer agradecer imensamente a todos vocês que acompanham e apoiam o nosso trabalho, né? É o engajamento da nossa audiência que permite que essas análises aconteçam. Nossa, sem dúvida. E é por isso que a gente pede para vocês curtirem e compartilharem o canal Macroeconomia. O nosso espaço traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então, inscrevam-se, deixem seus comentários e ajudem a espalhar informação de qualidade por aí. Bom, vamos direto à fotografia de abril de 2026. Porque, para a gente conseguir debater a gravidade desse abismo de 10 pontos entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente precisa primeiro isolar o ruído. Exatamente. Tirar a fumaça da frente, né? Isso. A gente liga a televisão e escuta que a Selic está num patamar X e que a taxa americana está em Y. Só que olhar apenas para a taxa nominal, sabe aquele número bruto lá que é divulgado pelos bancos centrais, é meio que olhar para uma miragem. A economia real funciona à base dos juros reais. A taxa nominal, no fim das contas, é só a promessa de pagamento. O que vai definir se o capital está realmente sendo remunerado ou se ele está só correndo atrás do próprio rabo é o juro real. Uhum. Pensa na inflação como uma força que corrói o poder de compra todo santo dia. Tipo, se um investimento rende 10% no ano, mas o custo de vida também sobe 10% no mesmo período, Exato. O ganho foi zero. Exato. O ganho real foi zero. O investidor até tem mais notas lá na carteira, mas ele compra exatamente a mesma quantidade de coisas que comprava antes. Então, o juro real é essa medida de enriquecimento ou empobrecimento verdadeiro de quem está poupando ou de quem está tomando crédito. Pessoal, acho que uma forma muito simples de visualizar isso, para ficar bem claro, é pensar no contra-cheque, sabe? O juro nominal é o nosso salário bruto. É aquele número altão, bonito, que brilha lá no topo do contrato de trabalho. Quem dera fosse aquele, né? Pois é. Mas antes de você poder usar esse dinheiro, tem os descontos obrigatórios. E a inflação, ela atua exatamente como esse desconto. É meio que um imposto invisível e implacável. Então, o juro real, no fim das contas, é o seu salário líquido. É aquilo que efetivamente sobra na conta para você ir no supermercado pagar as compras. Perfeita essa analogia. Só que assim, calcular esse salário líquido da macroeconomia não é uma simples continha de subtração de padaria, né? Não dá para só fazer menos aquilo e pronto. Não, de jeito nenhum, porque a inflação tem um efeito composto. Ela incide sobre os preços que já foram reajustados lá atrás. E, da mesma forma, os juros nominais também capitalizam em cima de juros. Por isso que não basta só você pegar a taxa Selic e diminuir a inflação pura e simples. A matemática financeira é um pouco mais cruel. Ela exige que a gente calcule, de fato, quanto do poder de compra original sobreviveu depois de passar por essa corrosão composta toda. E o nome técnico que a gente dá para isso é equação de Fisher. É assim que a gente encontra a taxa real limpa,
que mostra a verdade nua e crua do mercado. Entendi. E quando a gente aplica esse filtro de realidade, né, para os números de março e abril de 2026, a fotografia dá um susto. Vamos para os dados, pessoal. No Brasil, a taxa Selic está cravada em 14,75% ao ano. E a inflação oficial, que é medida pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, está rodando ali na casa de 4,14%. Aí, quando a gente passa isso por essa lógica composta da corrosão inflacionária, a gente descobre que o Brasil está entregando um juro real estrondoso de 10,19% ao ano. É absurdo. É muito alto. Estamos falando de um rendimento totalmente livre de inflação de mais de 2 dígitos. Isso é uma coisa, assim, raríssima na economia global moderna, né? É um verdadeiro imã para capital estrangeiro, sem dúvida nenhuma. Mas a anomalia fica ainda mais gritante quando a gente olha para o outro lado do balcão. Porque, veja bem, lá nos Estados Unidos, a taxa básica deles, estipulada pelo Federal Reserve, né, o Fed Funds, está em 3,75% ao ano. Ok. Simultaneamente, a inflação deles, lá o CPI, deu uma acelerada e está marcando 3,30% ao ano. Aí, quando você aplica a mesma regra do juro real para eles... Sobra quase nada. Exato. O juro real norte-americano, que é o retorno efetivo que a maior economia do mundo te oferece hoje, é de magros 0,44% ao ano. Meu Deus. Então, olha só, a loucura. De um lado, a gente tem 10,19%. Do outro lado, a gente tem 0,44%. Isso dá para a gente uma diferença, o que a gente chama de spread real entre os dois países, de 9,75 pontos percentuais. É um abismo. É um abismo total. Para quem está lá atuando no mercado financeiro globalizado, ou até para o empresário que está tentando decidir se vai expandir a fábrica aqui no Brasil ou se deixa o dinheiro parado no caixa rendendo juros, essa diferença é o grande fator de decisão. Total, é o que pauta o mercado. Mas a grande provocação que surge quando a gente olha para esses dados do levantamento é a seguinte: isso é algo inédito? Tipo, historicamente o Brasil sempre precisou pagar esse pedágio colossal aí para atrair dólares? Ou a gente está no meio de um curto-circuito temporário? Boa pergunta. E, olha, essa perspectiva histórica é, assim, fundamental para a gente não sair tirando conclusão precipitada, né? Para entender se esses 9,75 pontos de spread são o nosso chamado novo normal ou se é só um pico isolado. O estudo analisou os dados numa janela de 20 anos, indo de 2006 até 2025. Certo. Só que tem um detalhe, a simples média matemática de 20 anos não serve para a macroeconomia. Não. Por que não? Porque ela carrega todas as distorções das grandes crises, sabe? Se você só tira a média, o número fica poluído. Então, eles aplicaram uma técnica chamada média parada, ou, do inglês, trimmed sample. Ah, sim. A média parada é uma ferramenta clássica de quem analisa essas tendências estruturais mais longas. Para quem está ouvindo a gente entender, a ideia é basicamente pegar todos os spreads anuais desses 20 anos e colocar em ordem. Aí, o que eles fazem? Eles cortam fora os 2 maiores resultados e os 2 menores resultados da série histórica, ficando só com os 16 anos centrais, né? Perfeito, é isso mesmo. E o raciocínio por trás disso é tentar encontrar o funcionamento natural da nossa economia. E, assim, os anos que foram cortados não são nenhum grande mistério para ninguém. Imagino que não. Na ponta de baixo, foram descartados anos atípicos, como 2020, lá no auge da pandemia, quando as cadeias globais de suprimento colapsaram, nós tivemos juros reais artificialmente negativos no Brasil. Sim, foi uma loucura. E na ponta de cima, descartaram anos como 2022, que foi aquele período de caos inflacionário pós-pandemia, que obrigou os bancos centrais a darem umas altas emergenciais nas taxas. Mas, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Tem muita gente que argumenta que descartar crises quando a gente fala de um mercado emergente é perigoso, porque o Brasil ele meio que vive de solavancos, né? Crises fiscais, pandemias, choques externos. Isso não é exatamente anomalia num país em desenvolvimento, é quase que
parte da nossa estrutura econômica. Quando a gente apaga 2022 da conta, a gente não corre o risco de, sei lá, criar um cenário de laboratório que ignora a nossa vulnerabilidade no mundo real. A gente precisa saber qual é a temperatura base do paciente quando ele não está internado na UTI, entende? Ah, boa analogia. Pois é, choques exógenos, tipo uma pandemia global que fechou os portos da Ásia inteira, eles mudam a política monetária de um jeito que não reflete a nossa gestão fiscal do dia a dia. A média parada, ela busca achar aquele spread que o mercado exige só para lidar com o nosso risco Brasil cotidiano, sem o ruído absurdo de um mundo fechado por lockdown. Então, limpando esses eventos extremos de cauda, a gente consegue enxergar a verdadeira tendência estrutural. Faz todo sentido. E essa tendência estrutural que o estudo revelou mostrou que a temperatura média histórica do nosso spread, ou seja, essa diferença de juro real que o mundo costuma cobrar do Brasil frente aos Estados Unidos em anos normais, é de 5,48 pontos percentuais. Exatamente isso. Historicamente, a gente opera ali com uma gordurinha de 5,48 pontos. Mas hoje, com o spread batendo em 9,75 pontos, a gente está cravando um número que está simplesmente 4,27 pontos percentuais acima da nossa própria média estrutural. É quase o dobro do normal. Quase o dobro. Em termos estatísticos lá do estudo, os dados calculam um Z-score de 2,53. E traduzindo isso para a prática, significa que a gente está agora na primeiríssima posição do ranking de 20 anos. É o maior diferencial já registrado em todo esse intervalo de tempo. Sendo o número 1 de toda a série histórica, essa situação fica categorizada como de nível elevado, certo? Mas os dados até apontam um detalhezinho técnico interessante. Não chega a ser classificado como extremo se a gente considerar aquela banda de dispersão máxima desenhada pelos desvios estatísticos da análise. Não chega a quebrar o gráfico, mas é altíssimo. Sim, estar na máxima histórica significa que, inevitavelmente, algo está pesando muito forte nessa balança. E aí a gente entra no que eu considero o exercício mental mais revelador de toda essa análise, o conceito da Selic implícita. É tipo fazer uma engenharia reverse, né? Se a gente sabe que hoje nós estamos muito fora do padrão, onde é que a nossa taxa Selic deveria estar para que o Brasil operasse dentro daquela normalidade histórica de risco? Esse exercício é cristalino e, francamente, ele revela o tamanho do custo que a gente está pagando hoje. Vamos reconstruir esse cenário juntos aqui. Vamos lá. A gente sabe que o juro real americano de agora está em 0,44%. A gente também sabe que o spread médio histórico do Brasil, a nossa temperatura normal, é de 5,48 pontos. Então, se nós fôssemos um país operando dentro dessa bendita normalidade hoje, o nosso juro real deveria ser simplesmente a soma desses dois valores. Que daria 5,92%. Isso. Esse seria o rendimento líquido que o Brasil precisaria oferecer no momento. Só que tem um problema, pessoal. Ninguém vai lá na agência do banco pedir um empréstimo que seja cotado em juro real. De jeito nenhum. As transações do nosso dia a dia, elas exigem a taxa nominal. Então, para a gente transformar esse juro real ideal de 5,92% numa taxa Selic hipotética, a gente tem que colocar a inflação de volta nessa conta. E não é a inflação do passado que a gente usa, mas sim a inflação que o mercado está esperando lá para frente. Exato. E os dados coletados usaram a projeção do próprio Boletim Focus para isso, que está ancorando a expectativa do IPCA lá em 4,86% para o final do ciclo. Então, se a gente rodar esse cálculo inverso da corrosão inflacionária, fundindo aquele juro real ideal com essa inflação esperada do Focus, a gente chega na famosa Selic implícita. Que daria uma Selic implícita de 11,07% ao ano. Essa é a taxa básica que seria matematicamente compatível com a nossa média histórica de diferencial de juros, 11,07%. E aí a gente toma um banho de água fria porque isso nos traz de volta para a dura realidade deste abril de 2026. A nossa Selic atual, a real vigente, está em 14,75%. A diferença entre a taxa que seria normal para o nosso histórico e a taxa que a gente efetivamente está praticando hoje é de massivos 3,68 pontos percentuais.
É muita coisa. Pessoal, é preciso compreender a gravidade disso aqui. Esses 3,68 pontos não são apenas um detalhezinho matemático de planilha. Eles representam um pedágio que está estritamente ligado ao nosso risco imediato. É uma sobretaxa. Para o governo, isso significa bilhões a mais que são gastos só para conseguir rolar a dívida pública. E para a economia real, machuca mais ainda, né? Porque para as empresas, essa diferença é o que decide se o cara vai conseguir um crédito viável para contratar mais funcionários ou se ele vai ter que engavetar os projetos e paralisar as operações. No fim do dia, é o custo real da desconfiança. Exatamente. É o preço de uma economia que está sendo pressionada por todos os lados. E a parte central da nossa análise agora precisa dissecar justamente o que compõe esse prêmio de risco tão elevado. A leitura dos indicadores aponta vetores que empurram essa taxa lá para cima. E eles são divididos entre questões estritamente domésticas, nossas aqui, e ventos contrários que vêm soprando lá de fora. Bom, vamos começar então varrendo a nossa própria casa, né? Os fatores internos. O grande fantasma apontado nos dados hoje é o risco soberano e o prêmio fiscal. O mercado financeiro ele é, na sua essência, um mecanismo de antecipação. Quando os investidores compram títulos do Tesouro Nacional para financiar o nosso país, eles estão lá projetando a nossa capacidade de pagar essa conta lá na frente. E hoje, o que se vê são dúvidas muito expressivas sobre a sustentabilidade e o funcionamento prático do atual arcabouço fiscal. E a lógica do mercado financeiro, como a gente sabe, é completamente impiedosa, né? Se a percepção dos agentes é de que os gastos públicos podem não convergir adequadamente com o que o governo arrecada, o risco dessa dívida se deteriorar aumenta. Então, quem vai emprestar dinheiro para o governo começa a exigir o quê? Garantias maiores. Naturalmente. Ninguém empresta dinheiro barato para quem está no aperto, né? Pois é. O que se traduz direto em pedidos de taxas de retorno muito mais altas lá nos leilões do Tesouro. O mercado cobra mais caro para querer carregar o papel brasileiro. E somando a isso, a gente tem a expectativa de inflação futura. O IPCA, que está sendo projetado naqueles 4,86% pelo Focus, mostra uma desancoragem muito clara das metas centrais que o próprio Banco Central estabeleceu. Exato. O investidor olha para frente, ele vê a inflação escapando da meta e o risco fiscal crescendo, e o que ele faz? Ele precifica isso instantaneamente lá na ponta longa da curva de juros. E aí, o Banco Central, como grande condutor da política monetária, ele não vive num vácuo, né? Ele olha essa curva de juros do mercado empinando e ele é obrigado a agir para tentar ancorar as expectativas. E é aí que a gente cai no nosso segundo fator interno, que é a política monetária restritiva. O ciclo anterior foi, duríssimo. Levou a nossa Selic a bater naquele pico de 15% ao ano, que era um negócio que a gente não via desde 2006. Fazia muito tempo. E agora, ao iniciar esse processo de corte, agora em 2026, a autoridade monetária está agindo com uma cautela imensa. Pensa que a gente teve um corte de só 25 pontos base logo em março. Foi bem tímido. Muito. É uma descida muito, muito lenta. E isso é o que garante que o nosso juro real continue ali orbitando aquela faixa de 10%. Essa cautela extrema do Banco Central, no fundo, é uma resposta defensiva aos ruídos fiscais que a gente estava conversando e também aos fatores externos, que a gente precisa entrar agora, porque se o ambiente interno já está cobrando um preço alto, a dinâmica internacional está pressionando as engrenagens de forma brutal também. O diferencial de juros é, pela sua própria natureza, uma equação de dois lados. E tudo o que acontece lá do lado americano altera todo o equilíbrio do sistema financeiro global. Com certeza. E olha, o primeiro grande motor externo dessa história toda é justamente o que a gente chama de convergência nos Estados Unidos. O Federal Reserve lá, depois que eles lutaram para combater o pico de inflação deles, eles começaram a promover cortes bem agressivos na taxa básica desde setembro de 2024. Eles já reduziram cerca de 175 pontos base no total. A taxa nominal americana despencou. Despencou. E como a inflação americana também deu uma cedida, mas a taxa nominal caiu muito mais rápido, o juro real americano derreteu e chegou naquele patamar de 0,44% que a gente falou no início. E aí é matemática pura, pessoal. Quando a perna americana da equação cai desse jeito,
e a nossa perna brasileira se mantém travada lá nos 2 dígitos por conta de todos esses nossos riscos internos, a tesoura se abre. O diferencial de juros dispara por uma questão puramente mecânica de distanciamento entre as duas políticas. Mas tem um ponto importante. O cenário externo não é só corte de juro do Fed. Tem um componente enorme de risco sistêmico que, francamente, foge do controle de qualquer autoridade monetária da América Latina, que é geopolítica. É verdade. Essas tensões que vêm se prolongando lá no Oriente Médio, elas atingiram em cheio a veia principal da nossa economia moderna, que é o preço da energia. O barril de petróleo rompeu a barreira e se consolidou lá acima da marca de $100. E a gente tem que lembrar que petróleo, gente, não é apenas a gasolina ali na bomba do posto. Petróleo é frete, é plástico embalando mercadoria, é todo o custo logístico que está embutido em literalmente, absolutamente todos os produtos de consumo global. Exato. E é aqui que o efeito dominó acontece, porque um choque de oferta desse tamanho no petróleo acelera imediatamente a inflação de custos lá nos Estados Unidos, que bate no índice CPI deles. E quando o americano lida com energia cara, o custo da produção deles aumenta. Como o mundo todo consome coisas precificadas em dólar, eles acabam meio que exportando essa inflação para os países emergentes, como a gente. O problema vira nosso. E se o Banco Central do Brasil não mantiver uma guarda lá no alto através de juros rigorosos, essa inflação importada atravessa a nossa fronteira sem encontrar nenhuma resistência. Contamina muito rápido os preços do nosso supermercado e destrói qualquer esforço de controle inflacionário que a gente tenha feito. É exatamente esse o dilema. E tudo isso deságua num fenômeno que poucas vezes quem está fora do mercado financeiro percebe, mas que afeta diretamente o poder da nossa moeda no dia a dia, que é o famoso carry trade. O carry trade. Todas essas pressões juntas, os juros altíssimos de um lado, a inflação e os cortes lá do outro, eles criam uma oportunidade gigante para quem opera no mercado de moedas. O capital global, ele é altamente líquido e totalmente pragmático. Ele vai fluir na hora para onde a relação de risco e retorno for mais vantajosa para ele. E para quem acompanha a gente e quem entendeu o coração dessas mesas de operação cambial hoje, a mecânica do carry trade é essencialmente uma arbitragem. Pensa na cabeça de um gestor de um grande fundo internacional. Ele pode captar recursos lá fora, num país com juros reais muito baixos, como os próprios Estados Unidos, que a gente viu que estão rendendo meros 0,44% reais. Dinheiro quase de graça para eles. Quase de graça. Aí ele pega esse dinheiro barato e despeja em ativos aqui no Brasil, travando um rendimento real de 10,19% nas nossas costas. É uma diferença, assim, irresistível. Esse fundo lá de fora vende os dólares dele, ele compra os nossos reais, ele lucra horrores com a nossa taxa escorchante e, lá no futuro, ele reverte a operação embolsando um lucro gigantesco. Perfeito. E o impacto tático dessa enxurrada de dinheiro estrangeiro que vem só para surfar e lucrar com os nossos juros altos é o aumento brutal da oferta de dólares dentro do Brasil. A velha lei da oferta e da demanda, né? Se tem muito dólar sobrando na praça, o preço do dólar cai ou, no mínimo, se estabiliza. Faz todo sentido. E isso explica perfeitamente um fenômeno que estava confundindo muito a gente. Tipo, como é que no meio de tanta insegurança fiscal nossa e de tanta turbulência geopolítica no mundo, as projeções para o nosso câmbio no Boletim Focus ainda se mantêm lá razoavelmente contidas, projetando a nossa moeda ali na casa dos 5,25? A resposta, mais uma vez, ao spread. A taxa de juros real nossa, que está estratosférica, ela age como se fosse uma âncora muito pesada, que fica sustentando o valor do real de uma forma quase artificial, porque está tudo ancorado nesse capital externo que é oportunista. Pois é um fluxo volátil, mas que segura a cotação. Bom, a gente amarrou muitos pontos até aqui. E acho que o retrato geral fica bem nítido. Nós estamos vivendo um período em que o Brasil é forçado a remunerar o seu próprio risco de uma forma incrivelmente superior ao seu próprio padrão histórico daqueles 20 anos. Não se trata de só ficar pagando juros. Isso é o reflexo de um Banco Central estruturando uma defesa monetária muito rígida contra um ambiente prolongado de dúvidas fiscais internas, e tudo isso enquanto eles tentam blindar a nossa economia de uma tempestade inflacionária e energética global.
O spread alto, no fim das contas, é o escudo, mas ao mesmo tempo é o peso que a nossa economia real tem que carregar nas costas todo dia. Sim, é o verdadeiro cobertor curto da macroeconomia, Jonas. Ops, perdão, como a gente sempre fala, né? Para você proteger a moeda e ancorar os preços, você acaba asfixiando o crédito de quem realmente produz no país. Mas, conectando todos esses fios e olhando para aqueles riscos que não estão mapeados de forma tão direta na fotografia de hoje, eu quero deixar um pensamento muito claro aqui para quem está nos ouvindo refletir depois. É sobre a fragilidade dessa estabilidade que a gente está vendo. A provocação final. O que fica fora do radar dos dados, então? O ponto de alerta máximo para mim é essa dependência crônica que a gente desenvolveu desse fluxo todo de carry trade, só para conseguir manter o câmbio ali comportado na casa dos 5,25. Pensa comigo, se a inflação americana, que hoje já está pressionada por esse petróleo a mais de $100, sair completamente do controle lá, o Federal Reserve pode ser forçado a agir de novo. E mudar a rota de vez. Exato. Imagina um cenário onde os Estados Unidos revertam abruptamente essa rota de cortes e voltem a elevar agressivamente os juros lá para conter a inflação deles. De uma hora para outra, esse spread que hoje nos favorece tanto despenca. E se o atrativo diminuir rapidamente, o que vai acontecer com essa montanha gigante de dólares de curto prazo que está estacionada aqui no Brasil? Vão embora, né? É isso. Esse capital especulativo tem exatamente a mesma velocidade para sair que ele teve para entrar. Se esse fluxo for interrompido e o dinheiro fugir, o nosso tapete cambial vai ser puxado com uma violência, assim, imprevisível. Nossa, um choque de saída de capital dessa magnitude provocaria uma desvalorização repentina do real. E o que o dólar mais caro faz? Ele instantaneamente se transforma em mais inflação interna para a gente, o que vai acabar exigindo juros ainda maiores, vira uma espiral sem fim. O mercado financeiro, afinal de contas, joga xadrez lendo as peças não só aqui no nosso tabuleiro doméstico, mas no tabuleiro global inteiro. Sem dúvida. Tudo está conectado. Pessoal, antes da gente caminhar para a nossa despedida, nós precisamos registrar formalmente a natureza dos dados que nós analisamos aqui hoje para vocês. Claro. Este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras, com caráter meramente informativo e educacional. Não apresenta nenhum viés ideológico e não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. As projeções podem ser revisadas e lembrem-se, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Muito bem. E nós agradecemos profundamente a todos que ficaram conosco ao longo deste mergulho nos números de hoje. Porque compreender a mecânica dos juros reais não é apenas um luxo intelectual, não. É sobrevivência econômica na vida real. É entender como as decisões que são tomadas em Brasília e em Washington afetam diretamente o planejamento de longo prazo de cada um de nós aqui. Então nós convidamos todos a manterem o farol aceso nas nossas próximas análises. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!